Preste muita atenção agora, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o ponto de virada que separa a vida que você está vivendo da vida que você sente que deveria estar vivendo. Existe uma verdade simples, mas extremamente desconfortável, que quase ninguém aceita encarar. Não é o mundo que decide seus resultados. Não é a economia, não é a sua família, não é a falta de oportunidades. O que decide se você prospera ou continua travado é algo muito mais próximo, silencioso e poderoso: a forma. Como você permite que sua mente conduza suas decisões todos os dias. E aqui está o detalhe que muda tudo. A maioria das pessoas acredita que está no controle da própria vida, quando na verdade apenas reage aos próprios pensamentos, hábitos e emoções. Como se estivesse presa a um roteiro invisível escrito anos atrás. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você já sentiu vontade de mudar algo importante na sua vida, mas adiou? Quantas vezes prometeu que começaria de verdade na segunda-feira? No próximo mês ou no próximo ano? Quantas vezes você se animou com uma ideia, um projeto, um objetivo, mas abandonou antes mesmo de ver qualquer resultado concreto? Isso não acontece porque você é incapaz. Isso acontece porque existe uma força interna decidindo por você sem pedir permissão. Uma força que prefere o conforto do conhecido ao risco da transformação. E enquanto você não entende isso, continua repetindo os mesmos dias, os mesmos resultados e as mesmas frustrações esperando que algo externo mude por você. A verdade desconfortável é esta: ou você aprende a dirigir a sua mente ou passa o resto da vida sendo levado por ela. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Todos os dias, sem exceção, alguém está no comando. E se não for você, será o conjunto de hábitos, crenças e padrões que se formaram ao longo dos anos. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, reage do mesmo jeito e depois se pergunta por que a vida nunca sai do lugar. E o mais perigoso disso tudo é que esse piloto automático parece normal, parece seguro, parece confortável. Mas ele é exatamente o que mantém você longe da prosperidade que deseja. Agora imagine por um momento como seria a sua vida se você realmente assumisse o controle interno. Imagine acordar e não negociar com a preguiça. Imagine tomar decisões alinhadas com quem você quer se tornar, não com quem você sempre foi. Imagine construir disciplina sem depender de motivação, avançar, mesmo quando ninguém está vendo, continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Imagine olhar para trás daqui a um ano e perceber que tudo começou no dia em que você decidiu não obedecer mais aos impulsos automáticos da sua mente. Isso não é fantasia, isso é funcionamento humano. E é exatamente isso que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. Existe uma confusão muito comum que precisa ser quebrada agora. Muita gente acredita que prosperar é questão de sorte, talento ou oportunidade. Mas se isso fosse verdade, não existiriam tantas pessoas talentosas frustradas, nem tantas oportunidades desperdiçadas. A diferença real está na capacidade de sustentar uma decisão interna por tempo suficiente até que ela se transforme em identidade. Pessoas prósperas não vencem porque são mais inteligentes. Elas vencem porque aprenderam a não recuar quando a mente começa a resistir. Elas entendem algo que a maioria ignora: o desconforto inicial não é um sinal de fracasso, é um sinal de progresso. Toda vez que você tenta mudar um hábito, a sua mente reage. Ela cria desculpas, gera cansaço, inventa urgências, resgata medos antigos. Isso acontece porque o cérebro foi treinado para preservar padrões, não para criar novos. O problema é que a maioria interpreta essa resistência como um aviso para parar. E é exatamente nesse ponto que quase todos desistem. Eles param quando estão mais perto de romper o ciclo antigo. Param quando o novo padrão está prestes a se firmar. Param a poucos passos de uma versão completamente diferente de si mesmos.
E aqui está um ponto crucial que você precisa entender agora. A mente não distingue o que é verdade do que é repetido. Ela aceita como real aquilo que você reforça todos os dias, seja com pensamentos, palavras ou ações. Se você repete a ideia de que é difícil, ela cria provas de dificuldade. Se você reforça que não merece, ela encontra formas de sabotar. Mas se você começa a repetir de forma intencional novas ordens internas, algo começa a mudar. Aos poucos, o que antes parecia impossível começa a parecer plausível. O que parecia distante começa a parecer alcançável. E o que parecia fora da sua realidade começa a se aproximar. Talvez você já tenha percebido que existe uma voz interna que tenta te convencer a adiar, a diminuir seus sonhos, a se contentar com menos. Essa voz não é você. Ela é o resultado de anos de condicionamento, de experiências, de medos absorvidos sem filtro. Ela foi construída pela repetição e, exatamente por isso, pode ser desconstruída da mesma forma. O que diferencia quem rompe esse ciclo de quem permanece preso não é força de vontade momentânea, é consistência diária. É a decisão de continuar mesmo quando não há entusiasmo. É agir mesmo quando ninguém aplaude. É sustentar o processo até que ele se torne automático. Agora pense nisso com honestidade. Quantas coisas você começou e abandonou cedo demais? Quantos projetos ficaram pelo caminho porque o progresso parecia lento? Quantas versões melhores de você mesmo ficaram presas no meio da jornada porque você interpretou o desconforto como sinal de fracasso? Existe uma armadilha silenciosa que destrói mais sonhos do que qualquer obstáculo externo. Ela se chama desistência prematura, e quase todo mundo cai nela. Não por falta de capacidade, mas por falta de compreensão do processo interno. Quando você insiste, algo muda. No começo, cada ação exige esforço. Depois de um tempo, começa a exigir menos. Em algum ponto, deixa de ser esforço e vira identidade. Você não precisa mais se convencer a agir porque você se tornou o tipo de pessoa que age. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. A prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que flui como consequência natural de quem você se tornou. O mundo responde de forma diferente a alguém que não para. As oportunidades começam a aparecer, as conexões se alinham, as ideias surgem com mais clareza. Não porque o universo é mágico, mas porque sua mente agora está treinada para enxergar e agir. Talvez você esteja pensando que isso parece simples demais. E é exatamente aí que mora o erro da maioria. O simples não é fácil. O simples exige repetição, exige compromisso. Exige humildade para aceitar que grandes mudanças nascem de pequenas ações sustentadas no tempo. Não são os grandes saltos que transformam uma vida, mas os pequenos passos que não são abandonados. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. A mensagem de que você é confiável, de que você não recua, de que você continua. E essa mensagem, repetida diariamente, constrói uma nova base interna. Agora eu quero que você faça algo enquanto ainda está aqui comigo. Pare por um instante e pense. Se você pudesse mudar apenas uma coisa nos próximos 12 meses, o que seria? Não pense em 10 coisas, pense em uma. Algo que, se transformado, mudaria todo o resto. Escreva isso nos comentários. Não para mim, mas para você. O simples ato de declarar já começa a reorganizar sua mente. Quando você escreve, você tira a ideia do campo do desejo e leva para o campo da decisão. E decisões sustentadas moldam destinos. Se você continuar vivendo reagindo aos mesmos impulsos, nada muda. Mas se você começa a criar pequenos rituais diários, tudo muda. Não rituais complexos, mas consistentes. Acordar e reafirmar seu objetivo. Dar um pequeno passo todos os dias, mesmo sem vontade.
Repetir até que não haja mais. Negociação interna é assim que a mente aprende. É assim que a identidade se forma. É assim que a prosperidade deixa de ser exceção e passa a ser padrão. Existe um momento na jornada em que tudo começa a parecer diferente. No início, você luta contra si mesmo. Depois, começa a sentir menos resistência. Até que chega um ponto em que você percebe que não está mais tentando mudar, você mudou. E quando isso acontece, os resultados começam a aparecer de forma quase inevitável. Não porque você forçou, mas porque alinhou pensamento, ação e repetição. A partir desse ponto, desistir deixa de ser opção. Voltar deixa de fazer sentido. Você se torna alguém que continua. Talvez este seja o momento em que você decide parar de adiar. Talvez este seja o vídeo que você vai lembrar no futuro como o início de um novo ciclo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe um like agora. Isso não é apenas um gesto para o algoritmo, é um sinal interno de comprometimento. Se inscreva no canal para continuar, fortalecendo essa mentalidade todos os dias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade desconfortável. Porque quando uma pessoa muda a forma como pensa e age, ela não muda apenas a própria vida, ela muda tudo ao redor. Lembre-se disso. A prosperidade começa no momento em que você decide assumir o controle da sua mente. A partir daí, o que parecia impossível começa a se tornar inevitável.